coloco no EDEB também disponível para que vocês possam ver, certo? E peço que vocês também treinem, vão anotando aqui algumas ideias que eu vou estar passando para vocês montarem esse mapa mental. Beleza? Também não se esqueça de estudar para as demais matérias. E começa a partir de agora a nossa GeoLive. Seja bem-vinda, Malu, Gutex, que eu não estou sabendo agora quem seja, mas daqui a pouco você anuncia o seu nome aí. Então vamos lá. Qualquer coisa, utilize a ferramenta aí de mandar as perguntas que a gente vai respondendo aqui no finalzinho do bloco de urbanização, depois no finalzinho do bloco de industrialização. Então vamos lá. Galera, então é o seguinte. Quando a gente fala de urbanização, estamos falando no processo de migração, certo? Processo de migração que vai ser chamado de êxodo rural. E, sim, antes de tudo isso, certo, gente? Augusto, foi mal, Augusto, beleza? O áudio tá bom, tá claro, tá com bastante ruído, como é que tá? Beleza? Me avisem aí se tiver com áudio ruim, para que eu possa melhorar aqui e a gente começar de vez, certo? Não, então, como ninguém está respondendo, acredito que esteja bem. Ou deve estar muito ruim. Certo, beleza. Então vamos lá. Pega aqui uns bonequinhos para representar aqui algumas coisas. Pronto. Então, quando você tem uma migração, né? Você tem a saída do povo do campo para a cidade, então você tem um pequeno cidadão, certo? Representado por esse alienígena aqui. Então, quando você tem essa migração do campo para a cidade, você tem o chamado êxodo rural. Então, o êxodo rural ele vai ser resultado de todo um processo de industrialização, certo? É claro que o que vai modificar, o que vai ampliar esse êxodo rural é a industrialização. Em vários países que passaram por isso ou que estão passando por isso, porque existem países que ainda estão passando por um processo de industrialização, certo? E aí, esse processo de industrialização, ele vem ficando cada vez mais forte, ofertando mais empregos, e ao ofertar mais empregos, ele vai atrair mais pessoas para as cidades, tendo em vista de que as indústrias, inicialmente, elas vão se encontrar nas cidades. Eu sou e hoje em dia e tudo mais. A gente fala daqui a pouco com relação às indústrias e sua localização atualmente, certo? Mas antes de ocorrer essa industrialização, o Brasil passou por algumas mudanças chaves que foram necessárias para que ocorresse essa migração, certo? Então, que mudanças foram essas? Primeiro, o fim da escravidão. Então, você pega lá o escravo, certo? O cara que era castigado e colocado para trabalhar sem receber nada a não ser a alimentação para mantê-lo vivo, que era necessário, e o local de dormida também necessário para sua sobrevivência, porque ele era um objeto, era uma força de trabalho, ok? E a partir disso, a partir da libertação dos escravos, a partir da independência do Brasil, da proclamação, começa a construir a identidade de um Estado nacional, certo? E esse Estado nacional que vai levar a, como posso dizer, a planos de desenvolvimento. Ganha forças com isso a nova economia, né? O café que vai gerar grandes riquezas e atrai os olhos daqueles que ganham dinheiro, os grandes barões, os homens ricos e donos do campo, que agora eles não trabalham mais com os escravos. Então, com a ajuda do governo, eles vão atrair os imigrantes, como a gente já viu antes na questão da população, certo? Sendo que aí o que vai acontecer? Nem todo mundo que vai migrar para essas regiões vai conseguir trabalho ou vai se contentar com aquela ideia de tipo receber uma terra para trabalhar com café. Quer dizer, receber uma terra não. A promessa de receber uma terra quando na verdade só depois de muito tempo de trabalho ou nem recebesse, certo? Então pensando nisso, o que é que eles vão fazer? Vou migrar para a cidade. Eu vou lá procurar algo que eu já trabalhava antes. Então, como muitos europeus já trabalhavam com a indústria, eles resolveram fazer o quê? Trabalhar para a indústria aqui também, tendo uma vida distante das guerras. E aí, falando das guerras, né, principalmente da Primeira Guerra Mundial, nós vamos, né, puxar aqui a pontezinha para a industrialização. O que é que vai elevar essa industrialização, certo? O que é que vai deixar essa industrialização, professor, forte? É simples. O fato da decadência do café. Como o café era bastante consumido pelos países europeus e pelos Estados Unidos, esses países vão passar por crises. A crise da Primeira Guerra Mundial e, em consequente, né, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, ou a crise de 1929. Beleza? Então, o café entra em declínio. E, com isso, a industrialização ganha forças. Beleza? Aí a gente volta agora para a parte de urbanização. Professor, o que é que danado tem a ver industrialização com urbanização? Aquilo que eu falei agora há pouco. É só você voltar se estiver assistindo isso pelo YouTube.
que a industrialização é o motor, é o combustível para o êxodo rural, certo? E aí nós vamos chegar a um fator muito importante dessa urbanização, ok? Quando que nós vamos ter as maiores cidades? No primeiro momento, quando vêm os portugueses, porque eles vão se concentrar no litoral, a gente já fez uma live sobre isso, certo? E aí, depois, né, com o avançar, por quê? Porque no litoral vão ficar as grandes sedes administrativas, e essas sedes administrativas, elas se encontram no litoral. Vejam, a maior parte das capitais, elas ficam no litoral, certo? Pegamos, por exemplo, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e tudo mais, certo? Aí chegando até Porto Alegre, por exemplo. Então, grande parte das capitais brasileiras, elas se encontram no litoral. Isso já é um fator. Por quê? Porque as capitais elas vão oferecer mais serviço do que demais cidades. Ok? Deixa eu pegar a garrafinha d'água, entortei. Opa. E aí o seguinte, voltando para cá. Então você tem aí o primeiro fator é que as maiores cidades se encontram no litoral exatamente porque é onde surgiram as primeiras cidades. As maiores cidades nas primeiras cidades. Beleza? O segundo fator, que é o mais importante, que é o que levou ao maior acúmulo de pessoas, foi a industrialização. E lembrem-se, a industrialização surgiu onde tem um café. E onde é que tinha um café, onde é que tinha a maior produção de café? Na região sudeste. Então isso elevou o potencial industrial da região, o que fez que, consequentemente, ela atraísse mais pessoas. Tanto aqueles que vieram de fora para trabalhar com café, como a própria população brasileira que, ao receber a notícia, ei, você sabia, por exemplo, que tem uma região que dá muito emprego lá, porque tem uma tal de indústria? Oh, não sabia. O que é que eu vou fazer da minha vida? Vamos para lá? Vamos. Beleza. Aí a galera foi para lá, certo? Não. A live aqui, né, urbanização e industrialização. Então vai cair os dois aí, certo, gente? Então, voltando para cá. Lembra vocês, você que está participando da live aqui, utiliza o botãozinho de perguntinha para mandar suas perguntas. E se você estiver vendo pelo Instagram, deixa sua pergunta aí nos comentários que a gente responde. Beleza? Voltando aqui, para não perder o foco, ok? Perdi o foco. Bom, voltando. Então, como você tem um maior poder de atração para a região sudeste, você, consequentemente, vai crescer o maior número de pessoas que vão querer habitação. Consequentemente, vai haver uma grande urbanização. As primeiras metrópoles vão surgir exatamente na região sudeste. Rio de Janeiro, por ter sido por muito tempo a capital brasileira, e São Paulo, por ter sido o grande potencial econômico e atrair uma maior quantidade de pessoas. Beleza? E aí nós chegamos, né, ao processo que vai fugir um pouquinho dessa parte histórica, que é o que é a urbanização atualmente, né? A urbanização atualmente você vai ter a hierarquia urbana, onde nós temos, né, as pequenas cidades, os centros locais, que são aquelas cidadezinhas pequenas, que a gente normalmente chama de cidade, mas nem toda cidade do interior é cidade pequena. Brasília é uma cidade do interior, e ela não é uma cidade pequena, ela é a capital brasileira, beleza? Outro ponto importante, nós vamos ter, por exemplo, o centro regional, que vai ser aquela cidade um pouco maior, em que ela vai ter ali uma importância um pouco maior para aquelas cidades próximas dela. Um exemplo aqui do nosso estado, né? O Caicó, Mossoró, são cidades importantes para a região. Aí você vai ter a capital, né? A capital, que ele vai exercer um poder e influência no seu estado. Aí você vai ter a capital, a metrópole regional, vamos dizer assim. A metrópole regional ela vai exercer influência sobre toda a sua região, por exemplo, Recife, Fortaleza, exerce influência junto com Salvador em todo o Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em todo o Sudeste, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, na região sul. Então, essas cidades elas são bastante importantes para toda essa área. Pegando também, não esquecendo, as capitais da região norte, não todas, né? Por exemplo, região norte, a gente destaca Manaus, certo? Lembre-se da Zona Franca de Manaus, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, beleza? Também do centro-oeste, não se preocupe, certo? Nós temos Goiânia, nós temos Brasília também, faz parte do centro-oeste, beleza? Agora vamos seguir em frente aí. Outro ponto importante é o que transformou essas cidades nas metrópoles. Não é só o fato dela ter sido a capital, é o fato dela ter sido uma cidade que, por ter crescido muito, passou a oferecer muitos serviços, certo? Serviços esses que vão atrair as pessoas ou por necessidade ou por
oportunidade, necessidade, por exemplo, eu preciso de mais saúde, eu preciso de mais educação, eu preciso de uma melhor formação. Aí, beleza, eu vou para essa cidade aqui procurar esses serviços. Por oportunidade, essa cidade aqui oferece emprego para minha formação. Nessa cidade aqui, eu vou ter mais chances de emprego. Então, nessas áreas, você vai encontrar isso. E aí vai acumulando mais pessoas e vai acumulando mais serviços e crescendo cada vez mais a, o que ele tem a oferecer e atraindo cada vez mais pessoas. Exemplo, São Paulo, ele começou com café, aí, em consequente, aumentou o comércio com a libertação dos escravos, com a formação do mercado consumidor, e aí, consequentemente, ele vai começar a crescer seus serviços. Rio de Janeiro, que, por exemplo, não passou por um processo industrial logo de cara, mas os serviços que o Rio de Janeiro oferecia, como as faculdades, o Jardim Botânico, o museu e tudo mais, os principais, os melhores médicos da região, por exemplo, do país, atraiu pessoas. Lembre-se, por exemplo, quem não participou da aula aqui, eu vou explicar a história. Por exemplo, Zezinho, pequeno monstrinho aqui, certo? Ele tá numa cidadezinha local lá, ele tá em Brogodó, certo? Aí em Brogodó ele não encontrou, ele ficou doente. Oh, bichinho, tá passando mal. Aí ele vai procurar um serviço médico. Na cidade dele só tinha um enfermeiro que não tinha como atendê-lo e mandou ele para uma outra cidade, um centro regional. No centro regional ele encontrou um médico, certo? E aí o médico disse a ele: ó, senhor, essa sua doença aqui a gente não tem exame que possa ver, então você vai para a capital. Vai lá para a capital. Aí ele foi para a capital, certo? E ao chegar na metrópole local, na capital local, ele simplesmente encontrou um serviço médico, mas não tão especializado para a raridade da doença dele. O bichinho é tão feio, não tinha algo que dissesse a sua doença, certo? E aí ele teve que ir para a metrópole regional. Aí ele foi lá para, por exemplo, em Recife lá, dançou um pouquinho de frevo, aí ele ficou mais doente ainda e fez um exame médico, o médico detectou a doença e disse: olha, você vai ter que ir para São Paulo, porque o especialista que trata essa sua doença está em São Paulo, que vai ser a metrópole nacional. E algumas cidades, assim, além de ser uma metrópole, elas vão ser uma mega cidade. São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Por exemplo, São Paulo. São Paulo ela tem 12 milhões de habitantes. Beleza? Tóquio, Nova York, são cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes e, consequentemente, eles são considerados megacidades. Outra coisa que vocês podem lembrar também, cidade global. Que diabo é uma cidade global, professor? É simples. É uma cidade onde você vai encontrar os serviços que são de caráter global, que estão em qualquer lugar do país, ou do país não, do mundo, certo? Por exemplo, São Paulo. São Paulo nós temos a Bolsa de Valores de São Paulo, que vai comercializar com o mundo. As empresas do mundo, qualquer coisa que você queira negociar com o mundo, comprar ações e tudo mais, ele vai ser negociado diretamente pela Bolsa de São Paulo, certo? As grandes empresas, as grandes indústrias, elas vão chegar e se estabelecer lá. Os grandes escritórios, por exemplo, do Instagram, do YouTube, do Facebook, do próprio Google, eles se encontram nessas grandes cidades. Beleza? E aí nós chegamos, certo? Para a gente fazer essa live um pouquinho mais rápida, esse vídeo ficar um pouco mais curto, a parte de industrialização, certo? Perguntaram aqui, professor, em que ano o ouro começou a ser conhecido? Eu não diria ser conhecido, eu diria ser explorado aqui no Brasil, né? Ele começa a ser bastante explorado, né? Assim, de forma que eles passaram a ter um maior conhecimento das áreas de maior produção a partir ali do século XVII para o século XVIII. Que aí você começa o ciclo do ouro, que já leva uma grande parte da população para o Sudeste. Que estado? Minas Gerais, certo? O nome Minas Gerais não é à toa, gente, é porque eram as minas que pertenciam a Gerais, pertenciam à colônia portuguesa. A gente já falou isso, certo? Aí a gente está falando aqui da mineração. Segundo ponto, o café. Então você vai ter essas duas características importantes para quê? Para gerar dinheiro, meu amigo. Então, para eu trazer indústria, eu preciso de dinheiro. Mas aí, não é simplesmente, por que eu vou mudar uma economia que está dando certo para mim? Ora, preciso de algo, uma crise. Pronto, uma crise. Aí a crise econômica chega nessa região, desculpe, nessa região não, nessas economias, certo? Primeiro, o ouro ele começa a passar por um declínio, certo? Segundo, o café, como já falei aqui um pouquinho antes, a questão da Primeira Guerra Mundial, que vai acabar com o nosso mercado consumidor, e o segundo, a questão da crise da Bolsa de Valores de Nova York, porque vai quebrar não só a economia dos Estados Unidos, que era um grande tomador do café nosso,
como também nos países europeus. Beleza? Seguinte, após isso, após essa crise, os grandes fazendeiros aperreados, né, avexados, vamos dizer assim, aterrorizados com o temor de perder todo o seu dinheiro, eles resolvem investir em algo diferente. Eu preciso ganhar dinheiro de uma outra forma. E eles vão investir em quê? Na indústria, certo? Por quê? Dois fatores. Primeiro, recuperar o dinheiro que ele estava perdendo em sua fonte de renda. Segundo, eles precisam também suprir uma nova oportunidade que surgiu no Brasil. Grande parte dos produtos que eram comercializados e vendidos aqui no Brasil, que passavam por um processo de fabricação, de industrialização, eles eram importados. Então eles pensam, por que danado eu vou comprar de fora se eu posso simplesmente produzir e vender aqui? E aí começa o processo de substituição de importações. Beleza? Então, nesse processo de substituição de importações é que uma nova economia surge no país. Mas os cafeicultores ainda procuram lutar, né, por essa grande economia, que foi o café, o dinheiro investido, suas grandes terras. Mas aí surge uma figura política muito forte, e que ele se atrela ao popular e ao industrial, né, a industrialização, que vai ser o Getúlio Vargas. Então, o nosso primeiro presidente a investir bastante na industrialização vai ser Getúlio Vargas. E ele se apoia exatamente naquele pensamento de substituir as importações. Então, ele vai criar as indústrias de base, né, para assentar ou suprir o crescimento industrial e dar as matérias-primas para que eles possam produzir. Vou dar um exemplo aqui, pegar um material mais próximo. Pronto, essa lata aqui, esse spray aqui, por exemplo. Eu preciso de um metal para fazê-lo, certo? Então, o produto base desse spray aqui vai ser o metal, não é o conteúdo aqui. Eu preciso de um recipiente para ele. Então, eu preciso do metal. Então, a indústria de base. Eu pego Minas Gerais, olha aí o vizinho de São Paulo aí, Minas Gerais, pego a produção mineral de lá e mando para cá. Faço a produção. Mas eu preciso de uma nova fonte energética também, o petróleo. E a partir daí eu desenvolvo a química, e a partir do desenvolvimento químico eu começo a investir na produção de petróleo. E a partir dessa produção de petróleo eu pego e faço toda a industrialização. Beleza? Fica claro aí. Se não ficou, manda sua pergunta aqui, certo? Embaixo. Beleza? Vamos lá. Tomar um golinho d'água. Que delícia. Voltando, beleza? Então é o seguinte, galera. Esse processo de industrialização foi muito forte. Além disso, vai ser organizado todo um patamar que reforçou a defesa dos trabalhadores, certo? Para trabalhar nessas indústrias, que é a questão das leis trabalhistas, a organização do trabalho e tudo mais. Então, Getúlio Vargas foi um cara que primorou muito pelas indústrias brasileiras, e para fortalecer ainda mais elas, ele fechou as portas do Brasil para as indústrias de fora. Então, ele criou uma barreira, fazendo com que as indústrias de fora não chegassem até dentro do Brasil. Beleza? Vamos ao próximo aqui, certo? Depois disso e de sua morte, trágico, vamos para um segundo presidente, também foi muito importante, não só para a indústria, mas para a história do Brasil, que foi o Juscelino Kubitschek, famoso JK, beleza? Ou JKzinho para os mais íntimos. JK ele foi um presidente modernista, ele queria modernizar o Brasil. O Brasil já estava passando por uma mudança muito grave, mas ele queria evoluir ainda mais esse Brasil. Então ele criou um slogan, 50 anos em 5, ou seja, eu vou criar um plano de metas para desenvolver o Brasil em 5 anos, o que se esperava de crescer em 50 anos. Claro que para se crescer tanto, você vai precisar alimentar muito. Se você crescer, aumentar aí de tamanho, certo? Seja para os lados, para cima ou de músculo, você tem que se alimentar. Beleza? Então, como é que ele vai alimentar essas indústrias, esse processo de industrialização? Simplesmente ele vai pegar todas as riquezas, né? Assim, ele vai pegar as riquezas do Brasil e vai investir nesse processo de crescimento. Não era o suficiente. E com um chaveco do lado de fora, ele começa a pegar dinheiro emprestado de outras nações, certo? E com isso ele vai desenvolver. Mas para atrair as indústrias de fora, ou seja, para trazer indústrias mais modernas que a nossa, ele vai precisar investir em um bocado na base. Opa, soluço? Então, para investir nessas indústrias, nessa modernização e atrair mais ainda essas indústrias, ele vai fazer o quê? Ele vai investir nas
na parte das rodovias, né? Porque é para vender os carros, certo? Professor, não faz sentido. Calma lá. Vou rebobinar aqui um pouquinho para a gente entender um pouquinho melhor. Muitas dessas indústrias modernas aí, certo? Eram indústrias automotivas, ou seja, carrinhos, certo? Então, para eu trazer esses carrinhos, eu preciso do mercado consumidor que faça querer comprar um carro. Mas os carros eles têm que andar em rodovias. Logo, consequentemente, eu preciso fazer rodovias. Então, ele vai investir nas rodovias pensando no mercado consumidor. Segundo, produção energética. Para as indústrias funcionarem, assim como o seu celular, a sua internet está funcionando, precisa-se de energia, certo? E aí, para isso, certo? Para essa produção energética, ele vai investir na produção de hidrelétrica. Ele vai aproveitar a geografia do Brasil, a questão dos rios e começa a investir na energia hidrelétrica. Então, grave o seguinte termo, eu ia dizer a seguinte palavra, né, mas é o termo completo. Binômio, dois pontos, energia e rodovia, certo? Pesquisa aí rapidamente, dá uma pausa aí, ou vira aí, abre uma outra aba e pesquisa aí, por exemplo, JK Propaganda, certo? Você vai ver que JK está andando no carro, JK ele desfila pelas praias, porque ele é um presidente modernista. E o grande marco de sua modernização foi Brasília também, certo? Anos depois, nós chegamos a um período bastante controverso, que vai ser o período militar. Esse período ele vai ter um processo, um período muito de grande crescimento, de um grande crescimento, ok? E esse crescimento ele é fortalecido novamente pelos empréstimos. Mas o professor JK não já tinha feito os empréstimos? Tinha. E aí o governo militar vai fazer ainda mais empréstimos para crescer ainda mais. Mas nem todas as obras vão dar grandes retornos. Outras obras são inacabadas e isso vai gerar um custo muito alto para a população, levando do milagre econômico brasileiro, que foi o grande período de crescimento econômico, para a Grande Depressão, que foi um período de grande prejuízo, de grande inflação brasileira, que vai durar até os anos 90. E a partir dos anos 90, com a redemocratização, nós começamos com um período chamado de neoliberal, que é um período onde ele vai começar a vender muitas indústrias brasileiras, indústrias brasileiras não, indústrias federais e estaduais, ou seja, indústrias públicas, para pagar essas dívidas, certo? Então, para pagar toda aquela dívida que eu havia feito antes, eu tenho que vender o que eu havia produzido, certo? E aí, com isso, a gente encerra todo esse ciclo de produção, de evolução da indústria brasileira. E aí, para finalizar, é importante você saber algumas características, eu vou comentar algumas delas. O que é necessário para fomentar, ou para alimentar, ou para atrair as indústrias, certo? Nos anos 90 vai surgir um termo chamado de guerra fiscal. O que é isso? Se você quer atrair alguém, um parceiro, uma parceira, você tem que jogar aquele chaveco, você tem que jogar um charme, você tem que fazer uma propaganda de si, certo? Espero que você seja verdadeiro nesse momento. Mas aí o que vai acontecer? Você tem que vender o peixe, você tem que atrair aquele que você quer, certo? Então, para atrair as indústrias e empresas, você tem que dar aquilo que eles querem, ou seja, cortar impostos, dar benefícios como energia mais barata, localização, por exemplo, é melhor enfiar ele no meio de uma cidade superlotada ou é melhor colocar ele às margens de uma BR, onde ele pode transitar livremente? Às margens de uma BR, certo? Então, com o crescimento das cidades, muitas indústrias começam a migrar e exigir terrenos à margens de rodovias. Beleza? Bom, e aí você já tem o primeiro critério que a gente fala aqui, que é a questão da localização. Então, uma boa localização longe de grandes cidades, grandes metrópoles. E, emendando aí com o segundo critério, mão de obra, você precisa de uma mão de obra barata. Então, eu vou para os lugares onde a mão de obra seja mais barata. E, ao mesmo tempo, eu vou também para os lugares onde eu tenho uma boa localização. Terceiro ponto, energia. É necessário se ter uma grande energia. E hoje em dia, por exemplo, com indústrias que gostam de investir no chamada na cultura verde, na cultura de preservar o meio ambiente, a produção de energia renovável é um fator importante. A região Nordeste é uma das regiões que mais investe em energia limpa. Beleza? Vamos lá. Outro tópico, matéria-prima. Por que muitas indústrias não saem de São Paulo, principalmente as indústrias pesadas, de automóveis, de máquinas pesadas e tudo mais?
Porque próximo delas nós temos Minas Gerais. Por que muitas estão migrando para o norte ou para o nordeste? Porque na região norte você tem uma segunda produção de matérias-primas. Bom, por último tópico aqui para a gente começar a responder as perguntas é o que é a AP? Não, daqui a pouco eu respondo isso aí, certo? O último tópico sobre industrialização, guerra fiscal a gente já falou, falamos de matéria-prima, falamos de energia e tudo mais. Acredito que é isso, é os fatores de atração mesmo das indústrias, certo, gente? Então, para atrair as indústrias, lembre-se, eu preciso criar toda uma propaganda, eu preciso criar todo um lobby, todo um marketing, algo para estar vendo, atraindo essas indústrias. Beleza? Então é isso, galera. Vou abrir o espaço agora para as perguntas. No caso, quem estiver participando da live, você que estiver participando aí do YouTube, pode mandar sua pergunta diretamente que a gente responde logo em seguida, certo? Então vamos aqui às primeiras perguntas. Como ninguém usa essa ferramenta de pergunta, vamos catar aqui no chat. Sobre a PEA e a PEA, né? A PEA é a população economicamente ativa, ou seja, é o percentual de pessoas que trabalham, estão com potencial trabalhista, trabalham, e a PEA é a população ativa, as pessoas que não podem trabalhar ou não estão trabalhando. Tá ok? Conurbação, sim, eu pulei esse tópico aqui. Conurbação é quando duas cidades elas estão crescendo tanto que elas se encontram. Não necessariamente tipo, oi, vamos nos encontrar. Não, claro que não. Não, não é isso. É que simplesmente elas vão crescer tanto que as áreas de construção entre essas cidades terminam se engalfinhando, elas terminam se fundindo, certo? E aí nessa fusão de uma área urbana, de uma área construída, nós vamos, né, chegar aí a uma grande área que você não vai conseguir separar o que é de uma cidade ou o que é de outra. Beleza? Quais foram as principais ações do período militar? Vamos focar aqui na questão industrial, certo? O principal foco dele foi ampliar os investimentos feitos durante o governo de JK, que foi ampliar as rodovias, as estradas, os meios de comunicação, eles desenvolveram muitos meios de comunicação. Desenvolver também os meios energéticos, então eles investiram ainda mais no programa e no incentivo de produção energética brasileiro, principalmente hidrelétricas, mas também criaram um programa nuclear que só teve fim, né? Assim, eles começaram, pararam por vários problemas, que aí retoma nos anos 90 e tudo mais, certo? Itaipu foi um período militar, também é importante saber sobre isso. Hierarquia das cidades. Hierarquia das cidades nada mais é do que o grau de serviço que uma cidade tem a oferecer. Se aquela cidade não tem muito serviço, como por exemplo, uma cidade que as escolas só oferecem o ensino fundamental, que é a parte básica da educação. Uma cidade que não tem médicos, dentistas e tudo mais, ela é uma das menores, é um centro local. Aí uma cidade que já oferece, por exemplo, uma escola com ensino médio, 2 escolas. Uma cidade que tem, por exemplo, já um médico, tem um dentista, já tem alguns serviços, centro local. A capital, que ele vai oferecer, né, grandes serviços que vai atingir a todo o estado, mas não precisam, né, necessariamente ser grandes cidades. Tá ok? Vamos ao próximo tópico aqui. Sim, aí você tem as metrópoles regionais em que os serviços se tornam cada vez mais especializados. As universidades elas já vão ter um grau maior de importância, com cursos mais especializados e muito mais fechados, com um nicho um pouco maior, né? E aí nós temos também a questão do Mosquinha está querendo aparecer aqui, gente. Mas eu não vou deixar ele aparecer aqui porque o furdunço é grande. Beleza. E aí você vai ter a metrópole nacional, em que ele vai oferecer serviços que atendam a todo o país. É claro que muitos serviços ele têm um caráter global. E aí esse caráter global, ele normalmente vai ser oferecido por cidades globais ou cidades que são conectadas ou normalmente vão ter algumas especialidades muito específicas. Beleza? Acho que ficou bastante claro, ficou um pouco corrido, mas como vai estar salvo aqui, você pode rever, pode mandar sua dúvida, certo? Dessa vez eu iria gravar diretamente pelo próprio Instagram,
ou desculpa, pelo próprio YouTube. Não deu mais uma vez, mas eu espero que dessa vez a gente consiga. Vou estar trabalhando isso, certo? Peço que vocês ajudem também a divulgar o canal do YouTube, porque eu só vou conseguir fazer diretamente pelo YouTube, principalmente pelos dispositivos móveis, se for com 1.000 inscritos. E aí, com 1.000 inscritos, como eu havia dito em sala de aula, se você estiver participando disso aqui, eu vou fazer um sorteio de um a menos, certo? Já estou com 200 inscritos lá no YouTube, então vou estar sorteando no final dessa aula uma Mint, certo? Autografada por mim, nada mais, nada menos do que o Gel Daniel. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa transmissão. Fiquem em paz e até mais. Valeu! Beijo na sobrancelha. Valeu!